Tá, já estou crachada. Pronto, Marlene, pode começar. Então, pessoal, bem-vindos aí ao nosso Fórum Climático Catarinense, né, do mês de junho, né, com as previsões aí para os meses seguintes, né, julho, agosto, setembro. Esse aqui é o nosso Fórum Catarinense, desde que começaram as contagens, já vinham reuniões antes, mas a gente começou a contar para facilitar as coisas. Então, essa seria a reunião número 150, 183, né? Se estivermos todos com as mesmas contagens, né? E nós estamos nesse formato aí de reunião virtual, né? Já vão 16 meses, né? Mais de um ano, né? Quase um ano e meio. E agora a gente já faz uma contagem em relação aos vacinados em Santa Catarina, né? Assim que a Gilissane e a turminha dela se vacinarem, aí a gente vai disparar aqueles 31% aí de vacinados em Santa Catarina para quase 40%. Eu espero, e aos pouquinhos a gente vai retomando aí a nossa vida um pouco mais normal. Em relação à minha apresentação, ela trata do monitoramento, né, as condições de tempo aí e as variáveis de precipitação, temperatura, né, que a gente compara aí mês a mês para os meses de abril, maio e junho, nesta oportunidade. Então, começando os costumes com a precipitação, né, nós tínhamos feito a nossa previsão lá no final de março, para os meses de abril, maio e junho, e no consenso lá dos participantes, ficamos com a previsão de um trimestre com chuvas abaixo da média climatológica, mal distribuída, principalmente no oeste, passando ali por períodos de estiagem. E no litoral a chuva pode ser mais frequente em relação ao interior do estado. Então, isso aí foi o que a gente tinha colocado lá no finalzinho de março, né? Em relação à climatologia, o que esperar para o trimestre, né? Então, aí a gente ainda tem volumes um pouco mais altos, seria o esperado lá para o oeste catarinense, né? Aí, com totais próximos dos 500 a 540 milímetros, né? E nas outras regiões, né, ali do Planalto, principalmente o litoral, em torno de 300 a 350. O que foi observado, né? Poxa, não troquei esse mapinha, arrumei os outros e não troquei esse. Nós já vamos pular aqui que a gente melhora aí a apresentação. Então, no trimestre, né, a gente ficou com chuvas mais frequentes, como a gente tinha falado em março, ali pelo litoral, né, e o interior do estado com chuvas mais escassas, e especialmente algumas áreas ali do Planalto Norte e Oeste do estado, né, com uma condição mais acentuada em relação ao desvio, em relação ao esperado da precipitação. E aqui a grande Florianópolis, com maiores volumes de chuva, isso aí a gente já vai ver nos próximos slides, aonde que se concentraram essa maior quantidade de chuva, né? Por aqui a gente já percebe aí a primeira colocação, né, que foi ali no mês de junho, né, a gente teve maiores volumes quando comparados aos observados nos períodos de chuva, né, nos eventos de chuva dos meses anteriores. Isso aí de uma forma mais geral no estado. A gente tem feito aí aqueles trimestres, né, e vem colocando esses mapas do mês a mês, e o resultado ali do trimestre, e assim é possível ver quem que é o responsável, né, quem é que está chamando pela maior distribuição de chuva. No caso desse primeiro trimestre, foi lá os meses de janeiro, fevereiro, principalmente, né, aí no outro trimestre analisado, que foi de fevereiro até abril, a gente percebe como também ali
a região norte, do estado do litoral norte, né, também teve aí os primeiros meses do trimestre com mais chuva, né? Então, este foi o feito no mês passado, né? E agora a gente não chegou a atualizar, deixa eu ver se eu tenho aqui, esse trimestre, ele não ampliou aqui. Ah, mas tudo bem, depois da apresentação dos meninos eu recoloco esse slide arrumadinho aí, tá? Então, vamos por partes agora, né? No mês de abril, a gente ficou com uma condição de menos precipitação lá do oeste até o Planalto, né? Apenas as áreas de Laguna para o norte, que a gente ficou com uma melhor distribuição de chuva, né? Então, a estiagem ali do trimestre acabou mais concentrada aí nesse período do mês de abril, né? Então, a gente ficou nas áreas do litoral norte e Grande Florianópolis, né, até ali a Laguna com mais volumes de chuva, né, os totais mais significativos de chuva. Em relação aí ao mês de abril, a distribuição, né, a chuva concentrou-se ali no primeiro período, os primeiros 10 dias praticamente do mês, e depois ali pela metade do mês, e depois escasseou legal, né? Os volumes mais significativos, né, ocorreram ali lá no dia 21, né? Nessa apresentação eu ainda tinha lá os sistemas, né, que para o mês de maio eu fiquei devendo, e agora junho também vou ficar devendo isso, né? Para o mês de maio, nós tivemos melhor distribuição de chuva, principalmente aqui no litoral sul, né, e novamente aquelas áreas lá do oeste, e dessa vez a parte norte ali do Planalto Norte de Santa Catarina, com chuva bem mais escassa em relação ao que seria esperado. Então, a gente acabou ficando com uma anomalia, né, mais acentuada ali, em relação ao esperado do mês, né, abaixo do esperado nessas áreas aí da próxima divisa com o Rio Grande do Sul e no litoral, no Planalto Norte, digo. Então, aí a gente comparando em relação à climatologia, né, a gente percebe que realmente ocorreu uma escassez de chuva, e mesmo assim a gente teve alguns volumes próximos aí, os 80, 90 milímetros, mas isso é bem menos do que seria esperado para essa região, que vai entre 130, 170 milímetros, né? Aqui eu repito e coloquei ali a distribuição pontual de chuva, né? Porque aquilo ali tudo é uma média, fica tudo meio faz a achuração, né, da região, e muitas vezes a gente não vê que são alguns pontuais que acabam puxando ali a precipitação para a média ou para valores acima do que seria esperado. Dentro dessas considerações na distribuição do mês, né, então a gente vê que lá no início a gente teve chuva mais frequente, ali em maio, né, depois ela ficou mais espaçada e com volumes menores no meio do mês, e depois lá para o finalzinho, voltou até ali um acumulado de chuvas mais intensas. Em relação às ocorrências, né, aos eventos do mês de maio, né, os mais significativos foram aqueles que se concentraram lá entre os dias 21, 22, 23, né, estiveram relacionados aí à passagem de frente fria, com pontuais de chuva mais intensa e sobretudo, os ventos, né, rajadas de vento mais forte, com velocidade aí que chegou bem próxima, até superou os 100 km por hora, né. No outro evento, que é 28, 29, né, no outro evento de extremo do mês, nós tivemos ali a passagem de uma frente fria, toda uma combinação de
de condições atmosféricas aí que favoreceram, acabaram formando ali nuvens bem mais carregadas sobre aquela área do meio oeste catarinense, sobre Campos Novos, né, onde a gente teve a formação do tornado, né, que ficou com vento forte, intenso, persistente, e com os destelhamentos ali que deixaram ali, causaram danos na rede de energia elétrica, e aí cerca de 4 a 5 dias que eles levaram lá para conseguir restaurar o sistema, né. Agora, quando eu vou falar de junho, eu trouxe essa nossa previsão feita no mês passado, porque a gente até comentou sobre isso, né, que quando começou a se configurar uma chuva diferente do que havia sido previsto, né, em relação ao mês de junho, principalmente para o litoral, né, e aí eu lembro que na nossa reunião, a gente falou, né, se incluir ou fazer algum comentário em relação ao nosso litoral, né, que poderia ficar fora daquela consideração geral sobre as chuvas abaixo da média em junho, né, chuva mais escassa, né. Acho que o que salvou mais aqui nosso erro, né, que a gente errou mesmo, foi essa chuva ter se considerado, na previsão, mal distribuída e que continuaria afetando ali as regiões do oeste e meio-oeste de Santa Catarina. Então, em relação à chuva ali até às 7 horas da manhã de hoje, né, então a gente tem a chuva mais escassa ali, o Planalto Norte, a gente já percebe que ele está numa condição de escassez de chuva, né, pelo menos em relação ao que seria esperado. E em relação à anomalia, né, a gente percebe que ela está ali entre 50 e 25 milímetros abaixo do que seria o esperado para este mês, né. Em relação aos totais de chuva, a gente tem volumes ali da ordem de 70 milímetros, né, alguns pontuais próximos de 100 milímetros, em parte aqui do nosso oeste, né, mas alguns pontuais também, aí, que por volta de 30, né, alguns pontuais bem baixos mesmo, né. E aqui na área da Grande Florianópolis, aquela chuva muito significativa, né, e até a gente já vai ver os dias onde isso aconteceu, né. Então, a gente tem volumes naquela área da Grande Florianópolis que já chegam até aos 300, 360, 370 milímetros no acumulado, né. Aqui pelo sul também, né, e aí eu chamo atenção, Laguna sempre fica uma área ali mais propensa a essas chuvas de 150, 190, 200 milímetros, chuva mais significativa, isso tem sido observado desde o mês passado. E em relação à distribuição durante o mês, né, então, por enquanto, a gente tem aqui do dia 6 ao dia 10 de junho, né, chuva frequente, né, os volumes também são um pouco mais significativos, né, e depois, agora, nesse fim de semana passado, né, dia 19 e 20 de junho, com também aquela chuvarada lá que ficou de forma persistente, né, então aqui, para não ser tendencioso, não ficar só falando de Florianópolis, né, mas a situação foi parecida até no dia 9 de junho, né, a gente teve aqui a chuva persistente, né, e com alguns momentos de chuva mais intensas, e aí quando tu vai somar, te dá lá, tu acha aqueles totais de 150 milímetros. No caso aí a gente teve a formação de um cavado, um vórtice ciclônico aqui sobre o Rio Grande do Sul, né, e também a circulação marítima que manteve essa condição aí de chuva mais persistente, né. O outro evento foi o do dia 19, né, agora recente, né, nessa semana passada, e aí a distribuição de chuva de novo, né, então aí sim, aqui, qualquer estação que pegasse ia ser
uma distribuição mais ou menos parecida, né, que a gente vê ali que depois do meio-dia, né, pela manhã apareceu a chuva já não dando trégua, né, mas aí depois do meio-dia ela foi ficando com volumes altos, né, e cada vez mais altos, e de forma contínua, né, então aquilo ali que sempre acaba trazendo problemas relacionados a alagamentos, deslizamentos, né, e a gente teve ali os totais da Grande Florianópolis mesmo, de 135 milímetros, né. Essa aqui do dia, deixa eu ver se, peraí um pouquinho, eu tinha uma aqui, ó, que era essa aqui, aquela de Canelinha, né, que também foi a chuva mais persistente, eu não coloquei, mas é por aqui mais ou menos a região dessas chuvas, né, que acabou trazendo grandes prejuízos e danos, né. E agora o nosso ciclone, que foi se formando bem clássico, né, muito bonito ali para estudo, até a gente, acho que a gente esperava um pouquinho mais dele, né, ficar mais bem informado, né, mas isso aí eu acho que foi uma das melhores formas que ele apresentou, né, acho que essa imagem aí é de ontem à tarde, se não me engano, né, então é quando ele acabou se configurando ali sobre o oceano. Hoje ele passou rápido, né, já está em alto mar. Agora o interessante dele foram os ventos, né, ele desde o período da manhã ele ficou com aquele vento noroeste ali persistente. Essa aqui o meteograma de Imbituba, né, então a gente já percebe que teve algumas rajadas lá que chegaram aos 80 quilômetros por hora ali no período da tarde de ontem, né, e de forma bem persistente ali, não baixou dos 60 quilômetros por hora. Então, esse evento esteve associado aí ao gradiente de pressão causado ali, mantido pelo ciclone extratropical. Estou devendo esse levantamento, eu tenho, mas não passei a limpo, não deu, né? E agora, então, a gente tem lá o resuminho ali, mês a mês, que a gente, desde o ano passado, vem completando as figurinhas, né, para fazer o resumo do período, né, do ano, e aí a gente sempre deixa lá né, a chamada ali para a nossa próxima discussão, né, do que seria esperado para o próximo trimestre. Né. Então, por enquanto, a gente tem algo que, se tu olhar ali em relação à distribuição da chuva, né, parece que tem alguma coisa já meio afim, né, similar ali, o que seria esperado, né, e esta área aqui também com um pouco menos de chuva, e algumas que surpreendem, porque como, não sei se o Rolim está por ali, né, o Rolim sempre coloca assim, vai dar menos porque lá é esperado um pouco mais, né, então a gente vê que tem algumas áreas que sofrem mais pela falta de chuva, exatamente porque são aquelas que a climatologia indica uma maior quantidade, né, um maior volume de chuva esperado. Temperaturas. No trimestre, né, nós fizemos lá a nossa previsão, no final de março, que a nossa temperatura estaria próxima da média climatológica. Aí falamos da maior amplitude térmica, né, falando ali em abril, começando a chegar as massas de ar mais frio, queda mais acentuada, né, e aí a gente também falava lá no finalzinho daqueles episódios de neve, que pelo jeito aí na próxima semana já tem uma chance de acabar acontecendo. Então aí a gente já, quem sabe mês que vem a gente aproveita, não vai mais aproveitar essa, mas já teria um acerto considerando essa nossa previsão. Em relação à temperatura mínima no trimestre, né, essa análise aqui foi feita baseado lá na nossa tabelinha
da discórdia, né? Vou mostrar ela antes, depois eu volto ali para as outras considerações. Então, esse aqui, o resumo ali de matemático, né? Então, se faz o desvio, a anomalia em relação à média esperada aí para essas estações, né? E que são estações convencionais, né? Que tem uma longa história. Então, aí já fica mais científico o negócio, né? Já mais matemático mesmo. Então, aí a gente teve o mês de abril praticamente com mais frio, né, com temperaturas abaixo da média. Maio não foi muito diferente, e agora em junho que apareceu uma aproximação ao que seria esperado, né? Então, maio acabou sendo um mês um pouco mais frio, aí no período noturno mesmo, né? E deixa eu só voltar aqui para ver a distribuição da chuva desculpa, da temperatura mínima aí desses meses, né? Então, a gente começou com essa temperatura que foi marcada até no mês anterior, porque foi um dos primeiros eventos em que assinalaram uma diminuição na temperatura, já no mês de abril. E aí, depois, lá da metade para o fim do mês de abril, já começaram a aparecer as massas de ar mais frio, né? Nem dá para dizer muito que seja onda de frio, mas eram massas de ar frio que já foram causando da menor temperatura do ano, né, aquilo que a gente fala, né, até terminar o inverno, sempre vai haver uma menor temperatura do ano, e por enquanto, essas datas aqui foram as que se candidataram até o momento, né, então a gente teve aqui no dia 25, 26, né, a menor temperatura, que por enquanto está sendo essa, dos 5,4 graus negativo ali, bueno. Agora, vamos aqui nas temperaturas máximas, né? Então, nós estamos com o junho, né? Temperatura abaixo da média até o momento, e aí, voltando um pouquinho para trás, a gente tem uma variação ali de um pouco mais abaixo da média no litoral, né? Algumas localidades ali do Planalto Sul, né? Mas principalmente o litoral em função da maior nebulosidade e a chuva também, né? Por isso que as máximas ficaram um pouco mais baixas, né? E em junho também não é muito diferente. Então, a gente percebe aí um degrauzinho, mais um degrauzinho aí para as temperaturas máximas e diminuindo de acordo à época do ano, né? Aí esse slide está errado, deixa eu ver se eu estou com o outro certo. A pessoa colocou 2 slides errados, meu Deus do céu. Olha aí o Nozilo. Bom, então vamos ficar com essa tabela aqui, ó. Então, nós temos aqui o desvio, né, a anomalia, em relação ao que seria esperado, as médias dessas estações convencionais, né? Então, a gente tem esses desvios negativos, pouco significativos, né? A gente tem aqui Rancho Queimado, né, Corupali no litoral norte, com um desvio de menos 1 grau, né? Isso aí eu já tinha comentado na reunião anterior, né? Se a gente for ver essa temperatura mais baixa, né, ela não é tão significativa assim, mas tudo bem, né, é uma anomalia de temperatura abaixo do esperado. E aí ela se aproximando ali de hora para cima, ligeiramente acima, algumas localidades, como ali no caso de Lages, né, abaixo, e agora sim, né, junho que não deixa dúvidas em relação às máximas para o trimestre, né, com anomalia negativa mesmo, né. Aí o resuminho aí desses 2 meses, para não ficar carregando de leitura, né? Então, aí, em especial, o mês de junho até o momento, a gente teve esses episódios de chuva no período do 6 ao 10, do 19 ao 20, e aí a gente teve temporais com granizo e alagamento na tarde do dia 8, e aí depois mais carregado em cima das condições para vendavais, né, nos dias 22, 23. Não houveram
não houve um calor, né, um período ali, nem mesmo na condição pré-frontal, né, a gente observa, assim, que foi difícil a gente observar temperaturas que chegassem aos 30 graus, nem mesmo no oeste, onde até chegou a ter algumas temperaturas aí 26, 25, 26 graus, né? Então, faltou aquele aquecimento aí na pré-frontal. Já as temperaturas mínimas, né, já as temperaturas mínimas, elas ficaram baixas, porém não muito abaixo do que seria esperado. E com formação de geada, a gente teve até um período aqui em que foi frequente a formação de geadas, em uma dessas datas, inclusive, ficou com geada em várias localidades do oeste, do meio oeste, né? Foi uma geada um pouco mais ampla para este mês. Esse aqui também não consegui localizar, e aí, o finalzinho da apresentação, né, sobrou para a Roseli aí fazer, então, essa parte aí da nossa apresentação dos 15 dias, dos 10 dias, né, que era o que nos ligava mais. Então, foi rápido aqui, né, e desculpem aí pelos slides que eu acho que eu não salvei, e aí eu vou arrumar, e aí no final da apresentação da Rosa eu volto com eles, tá? Então, vou parar a apresentação agora. Feita. Obrigado, Marilene. Oi. Mari, bem legal. Oi. É bem legal ver o panorama geral, né? Porque a gente sente e acaba não vendo tudo ao mesmo tempo, mas enfim. Eu queria fazer uma proposta, aproveitar o ensejo da apresentação do monitoramento, né? E ver se o pessoal não acha legal. Eu acho que seria uma coisa bem legal também a gente apresentar monitoramento pela visão de defesa civil. Porque aí, tipo, o evento ali de Canelinha mesmo, trouxe transtornos e tal, assim, a gente consegue trazer isso em números, quantas famílias foram atingidas. Eu acho que é uma forma legal de ver o impacto da meteorologia também na sociedade, de uma forma geral. Tem muitos que já trabalharam com defesa civil e trabalham aqui nesse grupo, mas tem muitos que não, tem muita gente que está estudando também e que acaba acompanhando as nossas reuniões, e eu acho que seria legal, não precisava ser nada muito longo, mas eu acho que a gente apresentar a visão de defesa civil dos impactos da meteorologia, dessa nossa previsão, né, para a sociedade de uma forma mais direta, assim. Eu não vejo problema, tá? Só acho que tem que combinar com a Marilene para não ficar coisa repetida. Na hora de montar a apresentação, não pode, vou repetir o mapa de temperatura, vou repetir o mapa de chuva. Não tem porquê. Eu acho que o que a Fran está querendo dizer é mais a questão das ocorrências em si, né? Sim. Não da previsão. Sim, mas de qualquer forma é bom combinar antes com a Marilene para evitar duplicidade, mas eu acho legal. Claro, mas eu também acho, inclusive, assim, que dá para ver ali, estudar uma forma e colocar em tabela, né, eu acho que é mais rápido, mais fácil de enxergar, né, então tu colocar assim, ó, qual que foi a variável que deu, bagunçou o coreto, né, foi chuva, né, então tu não precisa nem repetir mapa, nem dados, nem nada, quantidade, entendeu? Tu só vai colocar chuva, aí tu coloca lá, né, alagamento por tantos dias em tais locais, tantas pessoas, acho que é isso que a Fran diz, né, variável, evento, né, aí tu vai ter destelhamento, mais legal. Isso, destelhamento, não sei o que, tantos desabrigados, tantos desalojados, né, e as áreas, eu acho que ali é importante também tu dizer se é no norte do estado, no sul, né, no vale, entendeu, porque aí tu tem uma visão que nem ali, quando a gente fala ali na parte de rios, né, das bacias, né, às vezes a falta da chuva, ela está acontecendo de uma forma geral, mas o que está sacrificando mesmo é a tal bacia, entendeu? Então, é nesse sentido que eu acho que é interessante, que nem os guris mostram ali os níveis dos rios, né? Os níveis do rio tá na sofrência, ele compensa 2, 3 dias, quanto tempo, né? Então, isso aí eu acho que é interessante, essa parte
tu enxergar tabelado, porque senão tu faz um estudo de caso, e quando tu faz o estudo de caso, tu vai pegar um e tu vai esmiuçar ele ao máximo, né, mas eu acho que aqui, na verdade, é isso aí que a Fran diz, é quantas pessoas se prejudicaram com aquilo, se tu for medir em quantidade, não digo colchões e telhas, né, mas em dinheiro, entendeu, quantos dinheiros o governo gastou para repor aquelas perdas, né, porque tem outras perdas que não repõem não é a defesa civil que vai repor, entendeu, é porque a pessoa que sabe, ela não vai conseguir repor nunca, porque tem gente que é menos do que assalariado, entendeu, então não, é irreparável. É engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente está lutando com essas chuvas aqui no litoral, né, a gente quase que diariamente chega lá na Defesa Civil alguém que está entrando em emergência, um município entrando em emergência, ainda por estiagem. Então, só para ver, isso até ressalta um pouco mais esses extremos que Santa Catarina tem, né, entre o litoral e o extremo oeste. Mas eu acho legal porque é uma visão diferente de ver a aplicação e a importância do que a gente faz aqui todos os meses, né? A minha sugestão, Fran, é que, claro, fazemos na próxima, mas só combina com a Marilene ali o detalhe de como fazer, se vai apresentar antes dela, depois dela, o que um vai colocar. O que a Marilene faz é o tradicional, ela vai saber, né? Mas só acertar com ela esses detalhes aí. Beleza, a gente combina mais. Legal. Seria um complemento, eu acho, né? Seria um complemento. A Mari fala até da questão do tempo e tal, e a gente complementa com a visão de defesa civil. Eu queria aproveitar agora, né, chamar a Ellen, acho que nem falei isso, né, no início da reunião, que a gente combinou dela apresentar sobre a oscilação antártica rapidinho para nós. Ellen, se tu puder, tem uma apresentação? Boa tarde, pessoal. Tem sim, Mário, vou compartilhar aqui com vocês já. Eu fui um pouquinho além da oscilação antártica, só trouxe outras oscilações, mas bem rapidinho, tá? Vai ser bem rapidinho. Para quem não me conhece, eu sou a Ellen. Eu sou formada em meteorologia pela Universidade Federal de Santa Maria, faço mestrado na USP atualmente, e agora estou trabalhando aqui com o time de meteorologistas da Defesa Civil de Santa Catarina. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos sim. Então, vou começar aqui com o monitoramento e a previsão das conexões, então. Começando com o monitoramento, eu não sabia que vocês iam fazer um monitoramento de abril, então eu comecei por maio e junho até aqui o momento. Então, em termos de oscilação sul, né, o El Niño, a gente teve o fim do fenômeno decretado pelos principais centros, tanto o Bureau australiano quanto a NOAA, decretaram o fim da laninha ali pelo final do mês de maio até início de junho. E em relação à oscilação antártica, então, né, para quem não sabe o que é a oscilação antártica, aqui nessa figura à direita a gente consegue ver um exemplo da fase positiva dela. Então, o que ela é? Ela seria a diferença, então, da altura da camada atmosférica, né, altura geopotencial, entre latitudes médias e altas latitudes, aqui próximo à Antártica. Então, na fase positiva, que é representada por essa figura, a gente tem anomalias negativas de altura geopotencial sobre a Antártica e positivas em médias latitudes. O que isso acarretaria? Então, os sistemas transientes, os ciclones que se formam aqui na região antártica, eles têm um pouco mais de dificuldade para alcançar as latitudes médias. E os próprios ciclones que se formam aqui nas regiões ciclogenéticas, aqui na América do Sul, eles também têm mais dificuldade de se formar e de passar por aqui. Na fase negativa seria o contrário dessa distribuição aqui, então anomalias positivas na Antártica, negativas nas latitudes médias, e isso favoreceria, então, o avanço, a formação, o fortalecimento dos sistemas transientes que passam por essa região. Então, no mês de maio, como que ficou a oscilação antártica? Travou? A internet tipo net.
Eu acho que travou a apresentação dela. A internet está bem chata hoje lá na defesa, parece que ela já deve estar voltando. O brabo é a pessoa continuar falando, né, sem perceber que travou. Não sabe nem que ponto parou. Ô, Marilene, conta uma piada aí. Será que ela dá para ir passando para a próxima apresentação e depois a Ellen volta? Acho que fica melhor. Então, tem mais. Eu ia perguntar se tem mais alguém com ela lá. Tem o. Tá bom. Eu acho que o Felipe e o Murilo estão lá e caíram também. Mas não tem como mandar um WhatsApp para eles e A gente perguntar? mandou Se... já. Eles estão tentando lá, mas a internet caiu na defesa mesmo. Então, tá. Então acho que a Rose segue pode... o baile, Rose. Eu acho que é melhor. Ah, voltou. Ellen, venha para a luz, Ellen. Tá mudo. Deu certo, Tá Ellen? Pronto. A internet da defesa tinha caído, gente. Aonde que eu parei para vocês? Você estava falando do como estava em maio. Isso. Como estava em maio, beleza. Então, agora passando para junho, a gente vê, né, aqui a oscilação antártica na fase positiva durante todo o mês de junho, né, aqui numa escalada, mais para valores um pouco mais altos no início do mês, e tendo umas quedinhas aqui ao longo de junho. Os estudos, né, que tem publicados sobre a oscilação antártica tem mais essa questão fase positiva ou fase negativa. Mas eu convido vocês a prestarem atenção em como os sistemas que estão passando, as frentes ou os ciclones, eles se relacionam com as derivadas da oscilação antártica, né, nessas quedas, tanto da... Não seria quedas, né, mas nessas derivadas mesmo, que a oscilação apresenta. Por exemplo, aqui em junho, né, mesmo na fase positiva, ela teve fase de decrescimento e de crescimento. Isso pode ajudar a influenciar a energia com que os sistemas eles teriam disponíveis para se movimentar, para se fortalecer, e seria uma coisa interessante para começar a reparar. Não tem nada publicado sobre ainda, mas, como eu disse, eu convido vocês a começarem a prestar atenção um pouco nisso, para ver se vocês também conseguem ver relações em relação a isso. Bom, indo para a oscilação de Madden-Julian, ou oscilação intrasazonal, né, que é aquele período de 30 a 90 dias. Então, o que é a oscilação de Madden-Julian? Dando uma pincelada rapidinho, ela seria um pulso de convecção na região equatorial que se propaga em direção a leste, e conforme vai se propagando, vai alterando, né, o tempo diretamente na região equatorial e via teleconexões, né, via propagação de ondas de Rossby para outras regiões, para latitudes mais altas do que as equatoriais. O papel da oscilação de Madden-Julian na precipitação. Tem duas formas, né, dois períodos que se separam para ver o papel dela. Nessas figuras a gente tem as anomalias de precipitação para o período novembro-março e para maio-setembro. Aqui estamos no maio-setembro, e esse período, a oscilação de Madden-Julian, ela não influencia tanto, tá, para a nossa região, por conta de ser a estação do inverno, maior baroclinia. Outros sistemas têm mais força, outras oscilações têm mais força para atuar ao invés da oscilação lá equatorial. Então, durante esse período, ela fica um pouco mais... O papel dela não é tão forte, né, na precipitação para a gente quanto no verão. Então, indo para o monitoramento dela, então aqui para maio, que a gente vê por pêntadas, tá? Aqui é o LR filtrada, nesse período intrasazonal.
Então, a gente consegue observar que em maio, logo aqui no início do mês, teve um favorecimento, aqui mais na região do Nordeste. Aqui para a gente um leve desfavorecimento, mas bem fraco, né, o sinal. E assim, consecutivamente para todo o mês de maio, mudando um pouquinho entre um leve favorecimento ou um leve desfavorecimento, passando entre as fases. E para junho, aqui, só olhem o diagrama aqui, que ele tem, esse é o diagrama um pouco melhor, que a gente consegue ver fase, por onde ela passou. Então, aqui o start está perto, próximo da fase 2, a linha verde é todo maio. Então, maio ela passou pelas fases 2, 3, 4, 5, veio para uma fase neutra, onde ela não estaria ativada, e depois passaria, então, aqui já início de junho, próxima ao círculo do neutro, praticamente toda neutra, primeira quinzena de junho, e depois, agora no final, passando entre fase 2 e fase 1. Olhando aqui, né, fase 2, fase 1, é um pouco difícil de ver porque a figura é pequena, mas é um leve desfavorecimento da precipitação no sul, na nossa região, e um leve favorecimento no sudeste, enquanto a fase 2 ainda mantém um leve desfavorecimento para a precipitação próxima a gente. Então, em relação à previsão, a oscilação antártica, então, como a gente estava vendo no monitoramento, ela vem numa fase positiva, agora decaindo, e a previsão é que ela decaia ainda um pouco mais, agora até próxima semana, e aí para o final de julho, para o final de junho, né, início de junho, ela tem uma escalada maior, também na fase positiva, e depois que ela desça e fica em torno do neutro. Essa é a previsão do CPC, da NOAA, e o Bureau australiano também vê mais ou menos esse sinal, essa escalada aqui, logo no início de junho, ela vê de uma forma um pouco mais suave, né, que o índice chega a 2, pelo CPC ela avança um pouco mais, mas, né, a forma que ela se distribui, ficando próximo ao neutro aqui, vai se estender um pouco mais os dias, até passando do dia 20 de julho até o final do mês de julho, aqui da oscilação antártica, ficando próximo ao neutro. Então, desde, né, o início de junho, praticamente, até o final de julho, a oscilação antártica na sua fase positiva. Em relação à previsão, então, da Madem Júlio, aqui também por pêntadas, desde junho, agora final de junho, isso aqui já seria quase total observado, né, porque já estamos no dia 24, não estaria muito atualizado, e até a metade, né, primeira quinzena do mês de julho. As fases, então, quando a gente olha na figura de precipitação, ela estaria mais entre as fases 1 e 2, aqui um leve favorecimento aqui por essas figuras, né, e depois mais no início de junho, até a metade do mês, um leve desfavorecimento da precipitação no que diz respeito à Madem Júlia. Essas outras duas figuras, elas mostram o rotacional do vento em 200, então seria um sinal de divergência, né, aqui em verde, ou convergência, em laranja, né, favorece a precipitação e desfavorecendo. Então, pelo modelo estatístico, que seria esse do meio, a gente veria uma influência, né, para a metade norte, mais positiva, aqui nesse final de junho, início de julho, só que essa fase aqui, essa distribuição, aqui não aparece a região sul, né, mas depois a gente vai ver lá na figurinha da precipitação, que eu vou passar aqui para ficar mais fácil, essas fases onde estaria favorecendo, né, na metade norte da América do Sul, estaria desfavorecendo aqui no sul. Então, nesse período aqui, onde estaria favorecendo, tanto pelo modelo estatístico quanto pelo modelo dinâmico, que é o CFS, então teríamos um desfavorecimento da precipitação na primeira quinzena de julho, no que diz respeito à oscilação de Madem Júlio. E aí, para o resto do período, a segunda quinzena de julho e até agosto, o modelo estatístico, ele sempre propaga, ele tem a tendência de propagar a onda, enquanto o dinâmico não, ele segura um pouco mais o disparo da Madem Júlia. Então, aqui a gente não consegue mais ver a influência dela pelo CFS em todo esse período para a metade norte, mas passando aqui para o diagrama da esquerda, os modelos dinâmicos, GFS em azul e o GEFS em verde. Travou tudo de novo.
Pois é, será que é só eu que não estou ouvindo? Deveria ter ficado em casa. Voltou. Onde eu parei, pessoal? Estava começando a explicar o diagrama. Estava começando a explicar. Falou nos NCEP. Então tá bom. Então, aqui a linha roxa é o que foi observado em maio, o vermelho, junho, e aqui em azul a previsão do GFS e o verde do GEFES, né, que é o ensemble do GFS. Então, aqui passando pelos modelos dinâmicos, estamos na fase 1, e aí até o dia 8 de julho aqui, né, praticamente de primeira, segunda semana de julho, passando pelas fases 1, 2, 3, até o GFS V, né, na fase 3, o GEFES V voltando para a neutralidade. E os estatísticos também, eles concordam nesse sentido, né? Fase 1 agora, fase 2 e fase 3. E voltando aqui para a figurinha da precipitação, né? Fase 1, fase 2 e fase 3 seria um desfavorecimento da precipitação para a nossa região. Aqui essa figurinha, esse diagrama é do modelo australiano, que também vê praticamente a mesma coisa. Ele não vê alcançando 3 até dia 19 de julho, aqui no caso, é um mês de previsão, ele não vê alcançando a fase 3, ele vê na 2 e depois indo para a neutralidade. Mas em relação à situação de Madem Júlia, lembrando, o papel dela agora no inverno não é tão grande para os subtrópicos, mas no que depender dela, teria um desfavorecimento da precipitação até pelo menos segunda quinzena de julho. Travou de novo? Acho que caiu de novo. Aham. Pô, eu falo mal da minha internet, que é da net. Putz. Mas acho que eu tava no final da apresentação. Dá pra ir. O Elninho também dá pra passar. Acho que dá pra ir pra próxima. Eu acho. Vamos Até porque Rosilar. a parte de El Ninho, o Mário provavelmente já vai falar também no próximo, na previsão climática. Então, possivelmente já dá pra passar adiante e seguir o baile. É difícil hoje. Voltou? Não está compartilhado, né? Voltou. Foi a tela? Não. Foi. Aonde que eu parei, gente? Eu acho que foi Começando aí. slide. Começando aí. Eu não tinha explicado esse primeiro gráfico ainda? Não. Ellen, esse gráfico aí a Rose vai apresentar depois também. Tá bom. Tem mais coisa depois, além disso daí? Não, só mais 2 slides. Então, fala sobre esses dois, já que bem tá. rapidinho, Tá. Enfim, os meteorologistas lá do CPC e do IRI, eles estão vendo um retorno da laninha, né, para o final da primavera e início do verão, agora. Só que os modelos, né, meteorológicos, probabilísticos, lá para a região do Ninho 3.4, eles não veem isso, eles veem mais chance de neutralidade do que propriamente a laninha. Aqui na figura à direita, a gente vê, né, aqui o verdinho, essa aqui são projeções para anomalias do Ninho 3.4. Então, aqui em verdinho são a média dos modelos estatísticos, em vermelho a dos dinâmicos, e em azul o do que os meteorologistas acham que vai ocorrer, a previsão de consenso deles. Então, vejam, né, eles são bem otimistas em relação à laninha, mas os modelos lá no Ninho 3.4, eles não veem esse resfriamento. E uma explicação para isso, de por que os meteorologistas estariam vendo nessa possibilidade de retorno da laninha, seria o dipolo do Oceano Índico. O que é o dipolo do Oceano Índico? IOD, sigla em inglês. Ele é a diferença entre as temperaturas do Oceano Índico na região equatorial, entre o oeste da Bacia do Índico e o leste da Bacia do Índico equatorial. Né, essa oscilação ela muda a posição de onde ocorre a convecção, e os impactos mais locais seriam, né, aqui na África e aqui, mais precisamente, que eles colocam aqui da Austrália, né, eu tirei essas figuras lá do Bureau australiano, então eles, né, puxam a certinha para o lado deles aqui, colocam os efeitos lá. E aqui eles têm um folder também mais explicativo, bem resumido, dos impactos, tanto da fase positiva quanto da fase negativa para a Austrália, mas resumindo, né, o que eles encontraram. Várias pessoas estudam essa oscilação lá,
principalmente em revistas japonesas, a gente acha bastante trabalhos sobre essa oscilação, e a gente encontra que a fase negativa, ela está mais favorável a coincidir com eventos de laninha. Estudos mostram que os eventos de IOD eles são muito relacionados com os eventos lá no Pacífico, com os eventos de El Niño e Laninha. Eles quase não ocorrem quando o El Niño está neutro, ou Laninha, né, quando lá no Pacífico está neutro. Então, esses eventos de IOD eles ocorrem mais frequentemente de maio a dezembro, e as fases negativas estaria associada com eventos de Laninha e positivo, então, com eventos de El Niño. E como que está a previsão, então, para o dipolo do Oceano Índico? Para se formar um evento de IOD, precisa, por 8 semanas, as anomalias, a diferença das anomalias naquela região do Índico Equatorial precisa estar abaixo de menos 0,4. E é isso que os modelos estão prevendo. Aqui é onde a gente está agora, a bolinha branca, e para os próximos meses, então, um evento de IOD negativo. Então, isso poderia estar sendo um fator que os meteorologistas lá dos centros operacionais estariam vendo para um retorno da laninha. Já aqui na região do Ninho 3.4, as anomalias não tem previsão de anomalias tão negativas assim, né, como a gente viu ali nos gráficos. E da minha parte seria isso, pessoal. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, por favor. Obrigado pela apresentação. Nada. Eu acho até que tem coisa aí que a gente pode continuar mostrando todo mês, né? Interessante. Mário, eu lembro... Desculpa. Pode falar. Sempre atravessando. Eu lembro quando a gente começou a sair do El Niño e da Laninha, a olhar a Madem Julian, aí depois a gente começou a desconfiar da oscilação antártica, e aí assim a gente vai aumentando, e agora a gente já está lá no IOD. Né? E para ver como realmente tudo está interligado. Tem uma oscilação aqui no Atlântico que a gente olha pouco também, que é a tal da Morioka, aquela. Mas são coisas novas que a gente tem que começar a pesquisar, né? E olhar também nos nossos monitoramentos operacionais. Uma coisa que eu sempre bato é o posicionamento das altas a leste de Santa Catarina quando a gente tem oscilação antártica positiva. Isso é um comportamento que a gente vê bem forte em inverno e primavera. E iniciozinho de verão, mas não tem nada escrito também. Eu acho que a oscilação antártica é uma influência direta em Santa Catarina e a gente não conhece o papel dela muito bem ainda. Isso é uma coisa assim que o pessoal da academia, né, Mário? Tipo, você podia aprofundar um pouco mais, porque precisa. Direto a faixa leste, principalmente de Santa Catarina. Sou quase um burocrata da academia atualmente, Tati. Eu lembro quando... Mário, mas tem os escravinhos aí, né? Pode falar. Eu lembro que quando num dia de previsão lá na Fundagro, eu e o Jefferson, eu achava estranho que hora as altas entravam mais ao norte, mais ao sul, e aí que a gente levantou a peteca, eu e o Jefferson, para ver o que podia estar acontecendo nisso. E aí foi quando a gente acabou introduzindo a oscilação antártica nas nossas previsões climáticas. Uhum. Mas, enfim, a gente vê realmente, na prática, a gente vê que influencia, mas ninguém estuda isso, eu não sei porquê. E só complementando a fala da Ellen ali, e talvez trazendo algo, a gente compreende a Madem Julian muito no sentido sudeste e região norte do país, norte, nordeste. Mas o Michel, acho que poderia, né, explanar melhor. A Madem Julian, por mais que ela tenha um sinal enfraquecido sobre a região sul, a gente vê que quando ela está com influência no ninho ali, na área... na fase 871, ela, mesmo que fraca, mesmo que no inverno, mesmo quando ela está com sinal fraca, ela favorece um pouquinho de entrada de umidade, e aí a gente tem informação de baixa, a gente ali na região centro-sul da América do Sul, um monte de baixa formando e cavado passando também. Eu acho que a Madem Julian, mesmo fraca nessa época do ano, a gente ainda não compreende qual é o papel dela sobre a região sul. Também falta estudar isso aí um pouco mais. Que a gente acaba olhando para onde ela é forte, para onde ela tem influência direta. Uhum.
Michel, tu fosse citado, tu quer te manifestar aí? Sim, mas a Ellen mostrou ali, a gente está agora nas últimas 2 pêntadas com esse papel favorável. E ela é fraca para o sudeste, para o norte, mas aqui, como a gente tem um padrão de chuva com a distribuição durante o ano, ela está presente ali. Então, é exatamente como ela falou, o padrão de onda de Rossby vem por latitudes médias, e é esse período quando o pulso de convecção ele está mais forte na Indonésia, que é uma pêntada, 2 antes das ACAS, no caso do verão, né? Que é quando intensifica a zona de convergência do Pacífico Sul. Então, é 1 ou 2 pêntadas antes. É quando está na Indonésia. E aí aparece um sinalzinho bem fraquinho ali, naquelas pêntadas de radiação de onda longa, com uma inclinação assim, né? Noroeste e sudeste, que é o tipo posicionamento como passa as frentes, assim. Então, é o que está acontecendo agora. É exatamente isso. A gente está acostumado, Michel. Eu lembro quando a gente estava lá no GEM, a gente falando muito do Sudeste, do Norte sendo influenciado, né, da faixa Norte da América do Sul, influenciado para Maria Júlia. Mas, como tu falou, tem um sinal aqui na região Sul também, e ele é significativo para o regime de chuva de Santa Catarina. Sim, é um cluster de nuvens, né? Muitas vezes não é um evento que está associado com a passagem das frentes. A gente não Eu sabe só dizer, né, a conexão, assim, quem puxa, né, mas essa modulação, ela tá ali. Eu acho que para relacionar coisas tão grandes com um lugar tão pequeno é complicado. Para tu fazer relação, tem que chutar lá um sul do Brasil aí, que aí já a chance de acertar qualquer relação por um lado por outro é maior. Agora, se quiser acertar, por exemplo, Florianópolis, qualquer correlação vai trazer mais chuva, sempre que possível, né? Então, é isso aí. Quando fala em sul do Brasil, Marilena, aí seria, macro mesmo, é esse evento que passa e ele tem ali numa penta dando uma contribuição considerável. Então, mas a questão é que, viu, Michela, aí assim, ó, para ser mais objetiva com o negócio, é que a questão que a gente faz aqui, a nossa discussão é para Santa Catarina, e aí, isso aí, às vezes, em vez de ajudar, mais atrapalha do que ajuda. Então, por isso que, para a parte acadêmica, para fazer estudos, né, de 10 estudos, provavelmente 2 ou 3 vão se encaixar e dar tudo certinho, né, e não vai sair uma verdade de cima daquilo ali, mas estudar sempre é bom, né, então aí, como diz ali a Tati, né, o Mário tem, pode organizar. Posso dar uma sugestão de encaminhamento na nossa reunião aqui? Assim como a Fran ali vai conversar com a Marilene para o mês que vem, essa questão do monitoramento, eu posso conversar com a Ellen também no mês que vem para essa questão da intersazonal e das previsões para a gente continuar. Eu achei interessante o que ela falou da tendência das séries ali, né? A evolução dos sistemas, a tendência das séries. Também não tinha ouvido falar. Pelo jeito deve ser feeling de meteorologista isso aí. Mas só para a gente, né, continuar com a reunião aqui, aí a gente já discute isso para as próximas, de como evoluir, viu, Tati? Não morreu ainda, tá? É só uma questão de ter tempo para fazer. Pode ser? Tá certo, Mário. Conversa, então. Certinho. Beleza, então. Rose, pode... Rose, vai botando a apresentação enquanto isso, que eu queria saber se é feeling mesmo de meteorologista, Ellen. É feeling. Ah, tá. Não só meu, de outros pesquisadores em clima e os meus grupos de pesquisa que eu já participei ao longo da minha vida acadêmica. A gente tem discutido essa questão.
Estão me ouvindo? Sim, sim. Posso começar então, Mário? Bora? Mário? Pode falar, Rose. Ah, então tá. Pode falar. Tá ok. Tá bom, vou começar então. Pessoal, então estamos aqui agora na previsão climática, né, para julho, agosto e setembro. Né, essa é a reunião 183ª do Fórum Catarinense. E vamos iniciar então com o monitoramento global, né, com os destaques ali e os destaques do mês. Como destaques do mês, né, esse infográfico nos mostra a média da temperatura global, né, que em maio deste ano empatou com 2018, como sendo a sexta maior para o mês de maio, no recorde de 142 anos, como eu até grifei aqui, né, o início lá em 1880, e a temperatura global da superfície, né, desde janeiro até agora, ela foi a oitava mais alta já registrada. E sobre o degelo da Antártica, então, é 1,7% acima da média, sendo o maior já registrado desde 2015. Agora, então, de acordo com o mapa de percentil, né, de temperatura de maio, esse mês ele foi caracterizado por temperaturas muito altas do que a média, e a gente pode olhar aqui, nessa parte toda bem vermelha, né, que é partes do norte, oeste e sudeste da Ásia, África, norte da América do Sul e partes do Pacífico, do Atlântico e do Índico. As variações as mais notáveis de temperatura estavam pelo menos 2,5 graus acima da média, e as temperaturas recordes de maio foram observadas em partes do norte da África, no oeste da Ásia e pequenas áreas do Atlântico e do sul do Pacífico. Isso abrangeu, então, 3% da superfície do globo, né, como a temperatura recorde de maio, e ela foi a 10ª maior porcentagem para temperaturas recordes dos meses de maio, desde o início dos registros em 1951. Esse gráfico, a gente consegue ver a evolução aqui, né, da temperatura da superfície global, né, que ele ficou no mês de maio acima com 0,81 grau. E este valor ali, como eu citei já no primeiro slide, ele empatou com 2018. E uma curiosidade, então, para vocês é que o mês de maio, né, deste ano, ele foi o 437º, meio difícil falar, mas é 437 mês consecutivo com temperaturas acima da média do século XX. Agora, sobre o mapa de monitor de secas, né, nos mostra que para a região sul, destaca-se o avanço da seca extrema, S3, aqui no oeste catarinense, né, como a gente consegue ver, e o avanço das secas moderada S1 e S2 no oeste, na outra parte do oeste, né, todo o restante do oeste catarinense e o centro do Paraná. Isso é em função, né, das chuvas ali abaixo da média, nessa região. Destaque ali para Rio Grande do Sul, né, que, por outro lado, devido às anomalias positivas na região, houve um recuo da seca grave, o S2, né, para S1 seca moderada. A anomalia da TSM, então, comparada com o mês de maio, que é esse mapinha que está menor aqui no canto esquerdo, no mês de junho, né, as mudanças nas anomalias foram positivas em todo o Oceano Pacífico, né, destaque, então, ali para o extremo leste do Pacífico. No Oceano Atlântico, então, a gente consegue observar próximo ao Rio Grande do Sul, Uruguai e parte da Argentina, uma porção de água ali fria, né, avança bem próxima à costa, se compararmos também ao mês passado. Na região sudeste, ali ainda permanece com anomalias positivas. Sobre a evolução, então, da condição oceânica por meio dos gráficos, né, a gente vê que no mês de março, o ninho 1,2 ele ficou acima da média, juntamente com a TSM do Atlântico, né? Já nos meses de abril e maio, a maioria das regiões elas ficaram entre próxima à média, até um pouco abaixo, ali entre 0 e menos 0,5 grau, e permanecendo, então, a TSM do Atlântico positiva nesses meses.
Em junho, né, comparado com maio, temos praticamente uma inversão dos ninhos, com anomalia positiva, e a TSM do Atlântico um pouco abaixo da média. A animação da anomalia da TSM, né, durante as últimas 4 semanas, as TSMs equatoriais estiveram próximas da média, na maior parte do Oceano Pacífico, e destaque ali, então, para o leste do Pacífico, com anomalias aqui positivas. Nos gráficos agora da anomalia, que a gente vê a animação aqui das águas subsuperficiais, observamos que nas reuniões climáticas anteriores, que nos meses de março e abril a temperatura estava acima da média, e essas anomalias positivas se estendiam por grande parte do Oceano Pacífico. No entanto, desde maio, né, as anomalias positivas elas enfraqueceram, e as anomalias negativas de temperatura subsuperficial permanecem em pequena região do Oceano Pacífico Equatorial, Oriental, desculpe aqui, como a gente percebe, em 25 a 100 metros de profundidade. Em relação ao índice, né, o ONI, a gente vê que desde o trimestre lá, outubro, novembro e dezembro de 2020, tivemos anomalia negativa, partindo aqui menos 1,3 grau, e agora está um pouco menos negativa, em menos 0,7 grau. Em relação ao monitoramento, então, acoplamento entre oceano e atmosfera, as anomalias de radiação de onda longa, né, positivas, elas foram observadas perto do meridiano de Greenwich, em partes da Indonésia, em direção do Pacífico Leste. Já as anomalias negativas, né, que elas favorecem, as negativas elas favorecem a convecção e, consequentemente, então, a precipitação, estão presentes no extremo oeste do Oceano Pacífico. Em relação aqui nessa figura, né, abaixo aqui, diz o vento de leste, né, de baixo nível, 850 hectopascal, observados nas regiões central, essas anomalias são observadas aqui mais na parte central e oriental do Pacífico. Agora, as anomalias do vento de oeste, né, do nível superior, a gente consegue ver que foram observadas, né, essas anomalias também ali no Pacífico Oriental, no Pacífico Leste aqui, né, maior intensidade dessas anomalias. Agora, sobre a circulação em 200, HPA, né, as linhas de corrente elas se mostraram bem zonal, com anomalias positivas, ventos de oeste com valores acima da média, entre o norte do Chile até o sudeste ali brasileiro, e ventos de oeste menos intensos do oeste do Chile até o Uruguai ali, que é onde essas cores mais assim, em azul. Em baixos níveis, em junho nós tivemos 3 circulações anticiclônicas atuando, né, ao longo da faixa entre 15 e 30 sul, sendo uma no Pacífico, próximo à América do Sul, e outra sobre o Brasil, com núcleo centrado na região sudeste. Já a outra, a terceira, é aqui já no Atlântico, aproximadamente 20 oeste e 20 sul, ali com o centro, né. Para a região sul, então, predominou anomalias positivas do vento meridional, indicando, então, vento de quadrante sul, no mês de junho, e destaque ali para o sul de Santa Catarina, caso a gente queira ser bem detalhista e bem mais pontual. Se mostrou ali a anomalia do vento meridional na média. Agora, no nível de 500, a gente vê a média mensal da altura geopotencial, ela se apresentou mais zonal, bem próximo à média, indicando que não tivemos muitos eventos assim tão significativos influenciando. A pressão ao nível médio do mar, para a nossa região, também ficou dentro da média. Só o leste ali da Argentina e Uruguai se mostrou ligeiramente acima do normal. Agora, analisando os mapas de anomalia de precipitação, né, que eles se mostraram desde agosto, setembro de 2020, quase sem chuva no estado. Já em novembro, de novembro a janeiro, aqui, calma, isso. A janeiro, nós tivemos, assim, né,
o retorno da chuva aqui para Santa Catarina. Em fevereiro, pouco menos de chuva. E em março, né, a chuva ficou mais concentrada na faixa leste. Em abril também choveu. Em abril também choveu mais na faixa leste, né? E fechando o mês ali com quase todo o estado com anomalias negativas. Já em maio, olhando a precipitação total, vemos que ocorreu chuva em quase toda Santa Catarina, mas refletindo ali o mês de abril, anomalias negativas. Em junho, como até a gente viu o monitoramento com os dados observados, ficou mais concentrado realmente dados pontuais bem elevados aqui no litoral, né? Tivemos chuvas pelo estado todo, mas mesmo assim o oeste ainda, boa parte do estado aqui, a gente vê anomalia com anomalias negativas, né? Então chuva abaixo da média. Agora, analisando a precipitação dos últimos 15, 30, 60 e 90 dias, observamos que a anomalia positiva nos últimos 15 e 30 dias, né? A gente consegue ver nesses mapinhas aqui centrais, e já nos 60 e 90 dias com chuva ocorrendo entre a Grande Florianópolis ali e o litoral sul. Números de dias com chuva, então, acima de 1 milímetro, tanto para 15 quanto para 30 dias, ocorreram em todo o estado, né, com máximo de 5 dias com chuva, também para 60 e 90 dias, né. O destaque, então, seria dos 90 dias com o maior número de dias ocorrendo no litoral, né, de dias com chuva, variando ali entre 10 até 12 dias, mas sem registros acima de 10 ou 30 milímetros. Agora, o número de dias sem chuva, abaixo de 1 milímetro, como vimos no slide anterior, dos últimos 15 dias tivemos uns 10 dias sem chuva, e os últimos 90, praticamente ali, né, 70, 80 sem chuva. Eu vou deixar, então, essa oscilação, essa aqui também, já como a Ellen já explicou, e vamos partir, então, para TSM. Para a previsão do TSM, então, para o próximo trimestre, aqui pelo CFS-V2, né, mostra ao longo do Pacífico Central dentro da média, com poucas áreas com anomalia negativa, e as áreas com anomalias positivas, elas surgem, então, na costa do Pacífico Leste e extremo oeste. No Oceano Atlântico, próximo à Argentina, a previsão é de que a porção de água fria avance bem próxima à costa. Já entre a costa do Uruguai e o Sudeste brasileiro, o TSM dentro da média. Olhando o IR, então, esse aqui também eu acho que a Ellen já passou, então eu vou deixar. E vamos, então, mês a mês aqui, né? Olhando, então, os modelos, percebe-se que as anomalias positivas, elas aparecem em mais áreas, né? Na maioria, assim, dos modelos. Só o FLOR e o da NASA que permanecem com anomalias negativas. Mas o multimodel ali indica ainda, né, quase todo o Pacífico, menos 0,5 grau para julho. Para agosto, também o multimodel indica menos 0,5. E para setembro, então, redução das anomalias positivas, contrário que a gente viu no mês de julho, na maioria dos modelos, só o FLOR ali que mostra um aumento da área do ninho 1,2 aqui, né? Inclusive até com 1,5 grau acima. O da NASA é muito louco, né? Esse modelo doido. da NASA Ele é sempre diferente, mas agora o FLOR está concorrendo com ele. Mas o multimodel aqui ainda indica, como a gente viu em julho e agosto, né? Menos 0,5, mantendo ainda um pouquinho abaixo da média. Então, a média aqui do conjunto do CFS-V2, né, que essa linha tracejada, preta, prevê um eixo neutro, né, e seguido ali pela fraca condição de laninha durante a primavera e o verão. Só para confirmar, então, nesse gráfico, o NMME
né, que é a linha em cor preta, mostra a tendência da anomalia de TSM de menos 0,5 grau, e de ficar também com anomalias mais negativas na primavera. Os diferentes aqui são o da NASA, né, que aponta a anomalia mais negativa, e o FLORA, anomalia positiva. O FLORA é essa linha em azul, e a da NASA, então, é essa linha rosa com bolinhas vazadas. Nas outras regiões também, né, se mostra como uma tendência de anomalias mais negativas para os próximos meses. Isso aqui já foi passado. Esse aqui, então, nesses gráficos a gente vê que para julho, né, a TSM na área do ninho 3.4 fica dentro da média. Aqui, né, olhando embaixo aqui a média dos modelos. E para agosto e setembro, então, a gente vê que fica entre menos 2 e menos 0,3 grau, indicando ali neutralidade, assim, pode-se dizer. Esses gráficos são do Glauco, mostram os anos análogos, né, e uma ideia do comportamento do Enos aqui. E, como a gente já viu, então, ele concorda, ele está indo bem com os slides anteriores, que a média dos anos vai estar se aproximando de 0,5, ou seja, ali indo para os anos usados aqui embaixo, cada ano desses são os anos semelhantes, né, já registrados ali, mas como vimos também que lá temos indicadores para primavera e verão, temos, né, a previsão de primavera e verão ser mais negativa, a TSM, ele também está indo indicando ali até menos 0,5 e menos 1 grau, esses indicadores. Agora, o boletim do IRI, né, que foi emitido em 10 de junho, ele fala... Ô, Rose. Fale. Pode voltar no slide anterior ali? Sim, pode. Posso? Vou dar uma de profeta do Apocalipse. Olha o ano mais um ali dos anos análogos ali. Pois é, nem quis comentar isso para não pro ano que vem, o que está esperando a gente? Pois é, não quis comentar isso para não assustar ninguém, né? Mas Pode continuar, Mário. Não, era só isso. É uma brincadeirazinha. Pode passar. Tá bom. Então, aqui, voltando, o boletim é emitido em 10 de maio. Ele fala com a chance, então, de 78% de ENSO neutro para o trimestre de julho, agosto e setembro. No primeiro parágrafo, a gente consegue ver que as condições de neutralidade eles continuaram durante maio, com TCMs próximas da média, né, observadas na maior parte do Oceano Pacífico Equatorial. E na última semana, os índices ninho estavam todos menos 0,2, exceto para o ninho 1+2, lá que estava menos 0,4 grau. Ele também diz aqui, o boletim, que as anomalias de temperaturas subsuperficiais permaneceram positivas em torno da termoclina, no Pacífico Central, e as anomalias de vento de leste a oeste também se estendiam ali numa parte mais do Pacífico Oriental, né? Já no meridiano de Greenwich, a convecção estava quase sempre próxima da média, e as chuvas, assim, teve um aumento, né, evidenciado das chuvas no oeste do Pacífico. No geral, então, eles afirmam aqui, né, que o oceano e o sistema atmosférico refletiram condições neutras do ENSO. Previsão de curto prazo. A gente vê que, então, para a próxima semana, né, é previsto volumes pouco significativos, né, podendo correr nas áreas de divisa ali com o Rio Grande do Sul e no litoral catarinense aqui, mas isso é entre 26 e 27, tem uma formação ali de uma área de baixa pressão alongada, pode trazer essa chuva, mas com volumes pouco significativos. Já no período de 3 a 11, praticamente nada de chuva, né, e como a gente, né, viu ali, então, bem nesse período, os modelos estão mostrando altas pressões atuando, né, que isso vai favorecer, então, desfavorecer a chuva. Temperatura, né, com anomalias negativas, a gente consegue ver aqui,
para essa próxima semana, né? E é devido aí, no dia 27, temos uma incursão de uma massa de ar polar. Isso aqui já passou, né? Então, agora vamos para a previsão, a avaliação e previsão da precipitação, que não é de maio, é de junho. Então, antes aqui de a gente falar da previsão, a gente avaliando os modelos para o mês de junho. Nesses mapas aqui, o shade representa o previsto, né, e o que ocorreu. Já em branco mostra o que foi previsto e o que não ocorreu, ou ao contrário, né? Não previsto e pode ter ocorrido. A linha preta mais espessa, que a gente consegue ver aqui, ela divide os valores negativos e positivos. E nesta região, os modelos foram menos assertivos, né? Porque, como mostra, está dividindo valores negativos e positivos, ali teve chuva e o modelo não pegou. Mas comparando, assim, os modelos de previsão para junho, né? Com condição lá inicial lá do mês de maio, a maioria mostrou chuva abaixo da média, né? Então, os modelos, eles, mesmo mostrando uma parte branca ali, que é alguns erros, eles ainda estão bem assertivos, bem consistentes. Isso, se a gente for olhar lá desde abril para junho, março para junho, fevereiro para junho, janeiro para junho, eles estão, né, bem com um grau de acerto significativo, porque eles indicavam pouca chuva aqui para o estado. Agora, a previsão de precipitação. A climatologia do INMET, né, ele mostra aqui 400 a 500 milímetros para a região oeste e as demais regiões entre 300 e 400 milímetros. Então, a previsão do INMET para o trimestre de julho, agosto e setembro, né, mostra anomalia negativa, com probabilidade de até 50% abaixo da normal, para quase todo o estado. O destaque aqui, então, para a região leste de Santa Catarina e parte ali do litoral sul, com anomalias positivas, chegando, então, aqui essa cor azul, né, cinza, chegando ali 40% acima da norma climatológica. O IRI já mostra chuva abaixo da média, com probabilidade de até de 60% abaixo da normal, para todo o estado. Né, ele tá até, já o mês passado também era essa previsão dele. Agora, analisando, né, vendo a previsão mês a mês, e para julho, então, o CFS V2 indica anomalia positiva, né, aqui para a parte mais norte aqui, e o FLOR aqui indica anomalia positiva assim, para toda Santa Catarina, mas o multimodo ele mostra chuva abaixo da média, né, porque a maioria dos modelos tá indicando anomalias negativas. Para agosto, o FLOR e o NCAR, né, mostra acima da média, mas na composição também temos anomalia negativa de precipitação para Santa Catarina. Agora, em setembro, 2 modelos indicam anomalia positiva, o FLOR e o NCAR, né, um para o centro-leste e outro para o centro-oeste, mas, em compensação, os demais modelos mostram anomalias bem negativas, e a composição, então, mostra ali chuva abaixo da média, bem mais abaixo comparado a julho e agosto. Este gráfico, então, ele mostra a evolução da anomalia ali, da precipitação, da previsão, né? E em junho estava com anomalia positiva, mas agora para julho, para esse trimestre, né, julho, agosto e setembro, ele mostra a tendência de anomalia negativa. Então, a gente pode ver aqui para essa linha preta, e a condição indicando, então, abaixo da média ali, refletindo o que a gente viu ali nos modelos, né? Esse gráfico está mostrando. Agora, a previsão da temperatura, o INMET mostra acima da média na região oeste e parte do norte do estado, né? As demais regiões abaixo da média. O IRI, ele mostra previsão dentro da média. Já os 7 modelos, né, que a gente usa indicam temperatura para julho e pela composição aqui, próximo da média no centro-leste
levemente acima aqui no centro-oeste, né, e o que mostra anomalias, assim, os modelos, anomalias negativas, o CMC1, o CMC2 e o GFDL. Agora, para agosto, né, os modelos CMC2 e da NASA, que indicam anomalias negativas, os demais indicam anomalia positiva. O destaque aqui para o FLOR, né, que se mostra bem positivo. Mas o multimodo NME aqui mostra a temperatura dentro da média, né, levemente acima só ali no centro-oeste, ou bem na parte oeste do estado. Para setembro, então, temperatura acima da média no centro-oeste e na média na parte leste. Isso se confirma, então, aqui no gráfico, né, onde vemos que a média dos modelos inicia, né, com a temperatura lá em julho dentro da média e chega a próximo 0,5 grau acima em setembro. 0,5 grau positivo, né? Aqui, então, indo para a parte 7 já da previsão, o boletim do julho, eu acho que ele atualiza de 4 em 4 meses, então esse mês ele não atualizou. Então, vamos para o modelo do Glauco, né, que é o SIMPAC, que mostra, então, que em julho chuva dentro do normal, e o desvio ali de temperatura, isso, para julho a chuva dentro do normal, e agora a temperatura, né, a gente vê um desvio acima da média, no centro aqui, norte, mas lá nas demais regiões, dentro da média. Temperatura máxima é essa aqui de baixo, né, indica a temperatura dentro da média no extremo oeste e abaixo no restante. Para agosto, chuva normal abaixo, né, com desvios assim positivos, e a temperatura acima da média, a temperatura mínima, né, que a gente vê aqui as figurinhas superiores acima da média no estado. E a temperatura máxima, ela indica, né, dentro da média no oeste e abaixo no restante. Cadê? Deixa eu ver, passei. Setembro. Em setembro, a chuva acima da média na parte ali, a gente consegue ver bem aqui, na Grande Florianópolis, onde está em azul, ele está indicando uma probabilidade, né, de chuva acima da média nessa região, e dentro da média, até levemente abaixo, lá no extremo oeste, ali onde está esse cinza ali. A temperatura, então, né, também é dentro da média, temperatura mínima, né, e a máxima ali de normal abaixo da média. Então, resumindo, esse aqui é do trimestre, né, dos 3 meses, então, resumindo, então, que a composição do modelo mostra chuva abaixo da média para Santa Catarina, e a temperatura máxima de normal abaixo e a mínima na média. Aqui. Foi isso, então. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tá, alguma dúvida? Posso voltar ali depois. Não, o Denilson, ele está na reunião. Se tu quiser comentar um pouquinho sobre o modelo, Denilson. Olá, boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Tá. Não, comentar assim em linhas gerais só, né, aquele primeiro gráfico lá que mostrou a tendência dos anos de El Niño e Laninha, né, a gente acabou incluindo mais um ano análogo nesse período agora, né, que é o 2007, 2008, 2009, se puder voltar lá, um pouquinho antes. Aqui achei. Esse aí,
Então, nós usávamos antes 3 anos análogos, que era 70, 71 e 72, 95, 96, 97, né? E agora nós estamos usando 4 anos análogos, tá? Para reforçar um pouco mais, né? E, de maneira geral, é isso, assim, o que o Mário também falou ali, o ano mais um a gente colocou para dar né, uma perspectiva aí do ano de 2022, né? Eu até tinha colocado ali no slide ali, mas o Glauco achou melhor não colocar, que a gente colocou as probabilidades, né? Ou seja, seria 60% de probabilidade da gente ter um El Niño forte, né? No ano de 2022, aí a partir de maio, 20% normal e 20% laninha. Então, hoje seriam essas as probabilidades aí que a gente tem, mas isso é lá para frente, né? A gente olha para aquela tendência da curva ali de 2022, já se assusta, né? Isso assusta. Mas tem muito trabalho até chegar Mário, lá. O que me assusta não é bem o final do ano lá. Me assusta essa primavera. Essa primavera parecida com 2008, parecida com 2011. Isso é que me assusta. Eu ia falar exatamente isso. Tem muito trabalho até chegar lá, né? Ainda tem esse final de ano que a gente vai ter que resolver essa questão aí. Mas eu acho bem legal, Denilson, quando põe os análogos, porque a gente pode comparar com anos anteriores, né? Com condições semelhantes. Né? E a Tati já está preocupada, já. Mas sim, só para lembrar, né, 2008 foi o desastre, o grande desastre aqui do Vale do Itajaí, e 2011 foi a última grande enchente de Blumenau, né? Então, se esse ano é parecido no sentido climático, eu tenho que me preparar para isso, né? É verdade, verdade. Mas é isso. Tá, obrigado. Não, tranquilo. Obrigado pelo esclarecimento. Mas, Tati, assim, em 2008 a gente tinha seca lá no oeste também. Então, tem outras áreas aí testadas. Reforça mais, agora tem seca no oeste também. É exatamente o que ela está querendo dizer. A gente está num padrão semelhante também. E aí, quando vem a primavera, é aquela coisa, né? Essa previsão não vai para a primavera ainda, né? Agora é julho, agosto, setembro. Pega setembro. Não, setembro ainda, a grande maioria é inverno ainda. Né? Ainda é inverno. É só para saber se a gente já está se levanta as lebres, né? Como é que diz o termo gauchesco lá? Mas olhando mês a mês daquele CFS, ele indica chuva acima da média para setembro. Claro que aquilo lá tem uma variabilidade gigante, né? Mário, eu acho que já pode parar de gravar. É um negócio que a gente tem que ficar de olho já. É verdade. Vou parar de gravar. Obrigado, Marlene. Obrigado. Senão fica a discussão aqui, né? Isso. Fica só como alerta essa nossa. Roseli,